Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 34 ao 44, que diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço com verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em quem qualquer nação o tome e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, penduraram no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que começamos, a nós que comemos e bebemos, juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados em seu nome. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Vamos repetir o versículo, glórias a Deus, o versículo 38, que diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos o oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Glórias a Deus. Glórias Aleluia. a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Esta palavra, ela é fiel e verdadeira. Não tem como ter dúvida. Não tem como não entender, porque está bem claro aqui que um dos apóstolos de Cristo estava passando para o povo que estava ali, lhe ouvindo. Glórias a Deus. Ao analisar aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um homem de Deus que estava ali explicando a Escritura e mostrando a verdade para homens, mulheres, crianças e anciões que estavam ali lhe ouvindo a pregação do Evangelho. No primeiro versículo, aonde nós lemos, ele diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Para a salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus veio ao mundo para desfazer toda a obra do diabo. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, seguem o que está escrito, obedecem a Jesus e procura ficar cheio do Espírito Santo, se liberta desse mundo, se liberta das coisas do diabo e anda em novidade de vida. A Bíblia diz
pessoas. Mas como assim, irmão? Acepção de pessoas para salvar. Por isso que a Bíblia diz que todos aqueles que vão a Deus vão ser salvos. Independente do que a pessoa esteja praticando no mundo. Mas se arrepender e abandonar os seus pecados, Deus vai os salvar. Jesus veio lá do céu, aqui para essa terra, para dar a oportunidade a homens e mulheres se libertar de toda a obra do diabo, ter a alma salva, ser feliz e depois partir dessa vida para outra, para morar eternamente do lado de Deus. O versículo 35 ainda diz: mas que lhe é agradável aquele em que qualquer nação teme e faz o que é justo. A intenção de Deus, através de Jesus, é que todos se salvem em todas as nações. Mas é mais agradável a Deus, assim como a salvação do homem, é que aquela nação viva justamente, que aquela nação não seja injusta para o seu próximo. Glórias a Deus. O versículo 36 ainda diz: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. A Bíblia diz que nenhum outro nome foi dado entre os homens, ao quais importa que eles venham a ser salvos, a não ser ao nome de Jesus. Por isso que aqui a Bíblia diz, no versículo 36, o que nós acabamos de ler, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. É Jesus Cristo que é o Senhor de todos. Glórias a Deus. Não busque no lugar errado, busque em Deus. É aceitando a Jesus que você vai obter a vida eterna. O versículo 37 ainda diz assim, ó: esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. O que ele está dizendo aqui é que Jesus ele foi anunciando, pregando, libertando, fazendo discípulo. Através de Jesus, o mundo falou, o surdo ouviu, o cego enxergou, paralítico andou, mortos ressuscitaram. Por isso ele diz, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, que pregou. Cada um cumpriu a sua missão, cada um fez a sua parte. João Batista preparou o caminho para Jesus. Depois de João Batista, Jesus inicia o seu ministério, pregando e libertando as pessoas da opressão do diabo. E olha que existe muita gente hoje, irmão, que não crê mais que o inimigo de nossas almas está atacando as pessoas. Se nós não buscarmos espiritualmente as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ao derredor, nós vamos achar que é coisa natural, é coisa da vida.
das cadeias de Satanás. Libertar as pessoas da opressão do diabo. Libertar as pessoas do sofrimento das trevas. No versículo 38, onde nós repetimos, ainda diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E que opressão do diabo é essa, irmão? Que obra é essa do diabo? É a abominação, a imoralidade, o incesto, a zoofilia e tudo aquilo, coisas que o ser humano pratica que parece ser bom e não é. São os vícios, as prostituições, o engano do mundo, porque o mundo passa e a sua consciência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem éramos nós, irmão, se não fosse Jesus? Aonde nós estaríamos nesse exato momento? Se não fosse Jesus Cristo ter nos resgatado, nos libertado, nós colocado o Espírito Santo em nós e mostrando o caminho para as nossas vidas. Quantas e quantas vezes achava que estava curtindo no mundo, mas quando chegava em casa só Deus sabia o vazio estava dentro de cada um de nós. Procurava preencher aquele vazio com as distraições do mundo, que são as falsas posições. Procurava distrair aqueles vazios com os filmes e nada alegrava. Mas quando levantamos a mão para Jesus e Ele nos aceita, nós aceitamos Ele, aquele vazio é preenchido. E não sentimos mais os desejos do mundo. Não sentimos mais seguir segundo o curso dessa vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo Jesus, aleluia, nova criatura é, irmão. Nova criatura é. Por isso que aqui, irmão, está bem claro a palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus, Ele liberta, irmão. Batiza com o Espírito Santo. Como é que está aí, irmão? Está rodando direitinho? Se não rodar, quem roda é a produção. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, Ele liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus, irmão. Que coisa boa! A Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida e desta vida para outra não levaremos nada. Aleluia! Por isso que nós, glória a Deus, devemos estar apegados à palavra de Deus, irmão. Não às coisas dessa vida, porque as coisas dessa vida é passageiro, vai passar. E te garanto uma coisa: quando nós partimos dessa vida para outra,
a Deus, aleluia, Jesus. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que tem que guardar nessa vida, guarde a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí aqui diz ainda no livro de Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 39: e nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, o qual mataram, penduraram no madeiro. Versículo 40: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Está muito claro, irmão, a palavra de Deus aqui no livro de Atos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 39 e 40 que nós vemos. Jesus, ele veio do céu para cá. Aleluia, Jesus. Veio do céu para esse mundo. Esse fato aconteceu. E como diz aqui, eles foram testemunha. Aqui está o apóstolo falando: nós somos testemunha, o qual o mataram e o penduraram no madeiro. Glória a E Deus. a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez se manifestar, irmão. Aleluia. Jesus, ele ressuscitou, está vivo até os dias de hoje. E Jesus, antes de ir ao céu, ele falou assim: aonde tiver um ou dois ou três, olha o que ele falou, hein? Aonde tiver um ou dois ou três reunidos ao meu nome, Glória a Deus. eu se faço presente. Glórias a Deus. Se estivermos reunidos ao nome de Jesus, ele se faz presente. Numa Glória a Deus. reunião como essa, reunido ao nome de Jesus, ele se faz presente. Glória a Por Deus. isso que nós temos que estar atentos, apegado ao nome de Jesus. Aleluia. Você não deve estar apegado ao meu nome, ao nome de quem quer que seja aqui, mas você deve estar apegado ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 41 ainda diz assim: não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. Imagine, irmão, depois de ressuscitado, Jesus ainda fez um lanche com os discípulos, bebeu e comeu com os discípulos antes de ir para o céu. Pode o defunto comer e beber? Pode uma alma comer e beber? Glória a Deus. Aleluia. Só que Jesus não era só uma alma. Ali a alma dele só se desprendera por um momento, mas retorna ao corpo e ressuscita no túmulo. A alma e o corpo. Quando as mulheres vão tocar em Jesus, ele não toca em mim. Eu ainda não estou ressuscitado. Avisar os meus irmãos, eu irei até eles. E quando os discípulos estão reunidos, Jesus atravessa a parede. Todo mundo se assusta. E a Bíblia diz que continua um fantasma. E Jesus vai flutuando, ele desce e diz: Pai, seja convosco. Eu estou aqui. E um dos incrédulos que estava ali, que era Tomé, Jesus faz assim: tocai aqui, Tomé. Veja, sou eu. Me dê algo para comer. Me dê algo para beber. Glória a Jesus Deus. ele ressuscitado, irmão. E Aleluia. aqui eles estão dizendo: a nós mandou a pregar. Meu Deus do céu. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. A nós mandou a pregar e testificar que ele, por Deus, foi constituído juiz dos Glória a vivos e dos mortos. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Jesus está em nosso meio, irmão. Jesus está conosco. Nada vai acontecer sem antes ser a permissão de Deus. Aleluia. O diabo não pode fazer nada contra a nossa vida. Os homens malignos não podem fazer nada contra a nossa vida. Glória a Deus. Tudo só vai acontecer com autorização de Deus através de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Por isso que eu durmo e acordo. Durmo e acordo. Durmo pensando em Deus e acordo pensando em Jesus. Durmo pensando Glória em a Deus Deus. e acordo pensando em Jesus. Irmãos, irmãs e todos vocês que estão me ouvindo, Jesus veio do céu. Jesus veio do céu, veio a esse mundo para desfazer toda a obra do diabo, irmão. Toda. Só que muitas pessoas, Jesus não opera em muitas vidas, não é porque ele não quer operar. É que a pessoa tem que se desprender de algumas coisas do mundo. E às vezes não é fácil, irmão, se desprender. Não é fácil. Há um processo de libertação. Por isso que a Bíblia diz o quê? Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando, 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 até ser dia perfeito, irmão. Quando alguém chegar e acusar qualquer irmão dessa igreja, ou acusar até a pessoa do altar, pergunte para essa pessoa que está acusando, quando foi isso? Qual dia isso aconteceu? Sabe por causa de quê? Porque às vezes tem pessoas que trazem fundamento lá de trás, traz acusação que nem existe mais, irmão. Quantas vezes eu passei por isso? Às vezes não é bem verdade, o pastor me colocava no banco. Pastor, mas eu não fiz isso. Mas estão falando. E agora, pastor? Vai manchar a minha igreja. Vai manchar o nome da minha igreja. Como é que fazia? Uma carteirinha. Estou saindo. Não ia pro mundo, não, irmão. Igual a gente vê um montão de gente. Eu vou me livrar, vou lá pra fora. Aí vai lá pro mundo, não tem coragem de encarar e dizer: me desviei porque eu quis. Mas não, me desviei por causa do irmão, por causa da irmã. E às vezes tem gente na igreja que ainda ouve essas pessoas. Quando me chama pra mim, irmão, meu irmão tem que maneirar. O irmão pregou um negócio aí no altar, o irmão falou um negócio, a pessoa se desviou. Ela se desviou por causa que eu preguei o que está escrito? Eu não falei a vida dele, eu não falei a vida dela nunca, só falei a Bíblia. Agora, se a pessoa está enquadrado, vai dando glória, vai rindo. Glória! Para ninguém perceber que é com ele e que é com ela. Ou então não gostou, você para, não gostou do maná, do alimento aqui? Tá cheio de igreja aí, ó. Porta aberta, porta larga, porta escancarada. Tem igreja até da menina escoltada, irmão. Tu pode tudo, fazer tudo. Glória a Deus. Se vai chegar no céu, Aleluia. porque a Bíblia é bem clara, irmão. Se não for